260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte, se ele... Quando o cordeiro desatou o quadro... Aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Décima terceira aula da Universidade X, 72 aulas. 13ª aula, Jesus como você nunca viu. E esse é o verdadeiro documentário da história de Jesus, não é? Antes de iniciarmos o capítulo 7 de João, vamos a um revelare. O melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. Eu estava conversando com todos sábado aqui na escola e de repente me veio um revelário e eu tive que parar para escrever. E eu tive que trazer para vocês esse revelário aqui, ó. Eu sempre disse para vocês que cultura é diferente de inteligência, que é diferente de conhecimento, que é diferente de sabedoria, porque sabedoria é visão. E olha só que maravilha. Enfim, depois de muitos anos, eu cheguei nessa síntese de que Mateus é a inteligência. Marcos é o conhecimento, Lucas é a cultura e João é a sabedoria. É incrível isso, maravilhoso. Música Werneck. Veja, Mateus é o lógico, o matemático, o evangelho racional aos hebreus. Marcos é através de Pedro, ou Pedro é através de Marcos. Conhecimento. Não era Pedro que dizia crescer na graça e no conhecimento. Lucas é pura cultura, aos gregos, cheio de detalhes, muitos detalhes históricos. João é um livro completamente diferente. É um livro de espiritualidade, de uma visão espiritual de Jesus, de quem Jesus é espiritualmente. Por isso que é mais profundo, porque é sabedoria. E sabedoria é visão. Por isso que a gente gosta tanto de João. E as pessoas dizem, o Evangelho de João é universal. Não é que é universal. O Evangelho de João é sabedoria. Inclusive tem muita gente espírita, católica, evangélica que diz assim, é só ler o Evangelho de João que você entende. E é só ler o Evangelho de João que você entende mesmo, deveriam entender. João 7. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali muitos líderes religiosos procuravam lhe incriminar. Mas ao se aproximar da festa judaica, dos tabernáculos, preste bem atenção, o que estava chegando? Festa judaica dos tabernáculos. Os familiares de Jesus lhe disseram, quem é que está falando para ele? Familiares de Jesus? Familiares de Jesus, presta atenção, quem está falando aqui não é fariseu, é familiar deles, parentes dele disseram, acho que agora não é hora de segredo, Jesus. Interessante como muda totalmente a linguagem, né? Até então a gente está acostumado até com os fariseus, professor, mestre, por favor, como é família, tem intimidade, viu ele desde pequeno, trocou fralda dele, né? Os irmãos dele, ó o nível. Acho que agora não é a hora de segredo, Jesus. Quero ensinar ele. Você deveria ir até Jerusalém, aproveitando a multidão religiosa para falar a verdade, pois a verdade, como o Senhor mesmo ensinou, não pode ficar escondida. Usando palavras dele contra ele. Que coisa essas famílias, né? Até que a família entenda um dia, né? Até ela entender é assim, você vai ter que ter paciência. Ao que Jesus respondeu sua família, todas as minhas manifestações precisam de sabedoria e vocês não entendem. Vocês ainda não são odiados como eu. É fácil para vocês falarem. Vocês não sabem que estão procurando minha cabeça na Judéia. Ou esqueceram. Ou sabem e esqueceram. Portanto, vão vocês para a festa. E eu dessa vez não. Você vê, não está escrito, mas está inferente coisas de família. O que está inferido aqui? Perceberam o que está inferido aqui ou não? Quando você soma uma coisa a outra, o que você entende? A sabedoria me diz que a família de Jesus, Maria e os seus irmãos disseram assim para ele. Ei, irmão. O original pode ser primo, irmão. Vamos no irmão. Ei, irmão. Faz o seguinte. Vamos lá.
Aproveita, porque eles queriam ir na festa. Eles ainda tinham mentalidade de igreja, eles ainda tinham mentalidade velho-testamentária, bíblica. É aquela questão também da cultura, como, por exemplo, para nós aqui, para a gente entender hoje, seria Páscoa. A mesma coisa que dizer assim, o senhor não vai no Natal? Vai perder o Natal, mas vai ter o show do Papai Noel. Vai ter a arvorezinha, vai ter o presentinho, vai ter tudo, vai ter a meia. A Páscoa vai ter o chocolate, vai ter o coelhinho. A festa junina vai ter batata doce, vai ter milho. Eles estavam muito querendo ir, porque tinha comida boa, tinha música, era bom, era gostoso. Já pensou que naquela época não tinha nada de bom, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada, não tinha YouTube. Então essas festas de cidade assim eram tudo que eles tinham. E eles estavam muito querendo ir. Jesus disse, vocês não entendem. Vamos lá, Jesus. Você não tem toda essa sobrenaturalidade sobre você, você vai estar protegido, vamos lá. Jesus disse, vocês não entendem. Querem minha cabeça lá. Tem hora para eu ir, tem hora certa. Vão vocês. Quando ele diz vão vocês, não dá para entender já? Quando ele fala vão vocês? Sim. Vão vocês, quer dizer, vão vocês é o quê? Vocês estão querendo muito ir, né? Não querem perder a festinha da igreja, né? Da procissão, do carnaval, o que quer que seja. Vai, vai! Mas depois que eles partiram para a festa, Jesus foi. Então Jesus mentiu? Revelare. O texto original é claro em dizer de maneira exclusiva por João que os seus familiares ainda não entendiam sua missão. E por isso Jesus, conserpentizando até para seus próprios familiares, esconde que ele iria. Esconde, omite, mente, porque sabia que eles não guardariam segredo. E sua manifestação não poderia ser comprometida. Então eles não acreditavam no pacto de silêncio, na maçonaria da boca deles. Ele não acreditava que eles iam manter silêncio. João, na sua Bíblia, vai dizer assim, e eles ainda não confiavam, não acreditavam nele como deveriam. Ainda não. Sabe que máxima nós temos aqui? Quando alguém não confia em você, você também não pode confiar segredos dessa pessoa. Deus está te dizendo hoje, aprenda isso. Nunca compartilhe segredos com quem não acredita em você. Só compartilhe segredos com quem realmente confia em você. Quando seus familiares chegaram primeiro na festa das igrejas, os líderes religiosos, reconhecendo sua família, perguntaram: onde está Jesus, seu parente, isto é, seu filho? Onde está Jesus, seu sobrinho? Onde está Jesus, seu primo? Onde está Jesus, seu irmão? Metade da multidão dizia: é um bom homem esse Jesus. A outra metade dizia: ele é só mais um enganador. É dualidade ou não é? Sim. Metade sempre vai ser a favor e metade sempre vai ser contra. Por isso que você não pode ter medo de falar em público. Vocês viram agora há pouco os trabalhos das escolas, eles falando em público aqui no meio da rua, no centro, oferecendo uma Bíblia. Por que não pode ter receio? Porque metade sempre vai ser a favor e metade sempre vai ser contra. Se levantar alguém com uma pedra, vai levantar alguém dizendo: não joga essa pedra. Então fica tranquilo. Tá tudo certo. Quando a festa das igrejas estava na metade, eu quero que você escreva isso. Escreva assim: o culto estava na metade. Coisa boa, né? Vai aprender com o teu Deus ou não vai? Quando é que Jesus gosta de chegar? No começo do culto? Não. Eu não vou atrapalhar os cerimoniais, deixa lá eles fazer os prólogos deles. Canta orquestra, canta coral, canta tudo, deixa fazer. Quando o culto estava na metade, a missa na metade, ele começou a ensinar. Alguns judeus críticos diziam: interessante, como pode falar com tanta sabedoria se ele nunca foi formado no templo? Então ele era rabino da escola rabina, mas não era formado do templo. Ele não tinha ofício sacerdotal. Ele não tinha
outorga do templo. Ele não falava pelo templo. Tá entendendo o que quer dizer aqui? Estudou, mas não é oficial. Não tem condecoração, não tem ofício, não tem apresentação, não tem crachá. Não tem diploma, mas não tem diploma deles, não tem ofício deles, entendeu? O meu ensino não é de mim, mesmo como a pregação dos teólogos, ou melhor, o meu ensino não é de mim mesmo, como a pregação dos teólogos, o meu ensino é Espiritual. Então é isso. O que eu falei? Qual foi o primeiro revelado de hoje? O evangelho de João é espiritual. Sabedoria. Sabedoria é visão, e visão é espiritualidade. É ver de forma imaterial. O meu ensino não é de mim mesmo, vírgula, como a pregação dos teólogos. O meu ensino é espiritual. E aquele que for verdadeiro, olha que lindo, reconhecerá a coerência do que ensino. Mas o que não for, ficará satisfeito com as ilusões pregadas nas sinagogas, isto é, hoje, nas igrejas. Se é necessário anel, diploma, formação intelectual para ser ouvido, essas são as exigências daqueles que buscam a exaltação do próprio ego. Na minha Bíblia não está assim, professor. Você vai confiar em mim ou não? Se você não confiar no professor, que eu não confio em vocês, os meus segredos. As pérolas. A grande questão é, quando ele, na sua Bíblia vai estar assim, e vocês pregam segundo os seus próprios padrões, suas aparências. A aparência ali não está falando de roupa. A aparência está falando da formação externalizada, que é um anel, um diploma, uma roupa de formando. Quer dizer, tem que ter isso e isso para ser respeitado. Quem não tem isso e não tem isso, não é respeitado. Quem não está de terno e gravata, não é respeitado. É isso que ele está dizendo. E na sua Bíblia diz padrão, segundo os vossos padrões. Vocês só respeitam segundo os vossos padrões, que são padrões humanos. Na sua Bíblia está dizendo assim, para a própria glória. Glória ali é ego. O que você acha que é glória? Glória é ego. Então, para o seu próprio ego, para a sua própria glória. Quer dizer, as pessoas se formam na religião para ser respeitadas, para ser ouvidas, o seu próprio ego. Quer dizer, só aqui, nesse pequeno trecho que você está me ouvindo pela primeira vez, nos primeiros 30 dias, ou você já está me acompanhando desde a primeira aula, só aqui você deveria entender tudo e sair do sistema. Por quê? Porque você olha para o Papa, para os arcebispos, para as freiras, para os pastores, para os rabinos, e você vê a mesma coisa. Então você se pergunta o que Jesus diria se ele tivesse agora, aqui, para tudo que há hoje, 2000 anos depois. A resposta está aí. A mesma resposta. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele diria a mesma coisa. Padrões, exigências, aparências, externo, anel, diploma, formação, glória humana, ego, reconhecimento, nada disso. Então um líder religioso diz, sabíamos que iria aparecer na festa das igrejas. Jesus disse, não é de Moisés, não é Moisés quem deu a vocês uma Bíblia que vocês nunca entenderam? Muitos que estão aqui querem me incriminar a pena de morte. E um outro líder disse, só se for o demônio, porque ninguém aqui quer matá-lo. Esse líder, ele quis dizer assim, eu vou trazer a linguagem apenas aqui falando, não vou escrever. Mas ele quis dizer assim, ficou louco? Está se fazendo de vítima agora? Quem aqui quer matá-lo? Alguém aqui quer matá-lo? Eu não sei, você está conspirando. Ninguém da igreja, nenhum pastor, ninguém quer matá-lo. Gente, isso é muito sério. Você vê isso daqui, eu não sei quanto valor você está dando, porque depende da tua sabedoria, depende quando você é uma verdade, mas isso aqui é muito sério. Porque é mais ou menos o que aconteceria se eu fosse agora para qualquer praça, com microfone, ou na frente de qualquer templo. Se eu começar a falar na frente de qualquer igreja, eles vão dizer exatamente isso. Eles vão dizer, enlouqueceu? Quem está te perseguindo? Você acha mesmo que algum pastor ou padre te mataria? Você acha mesmo que algum homem de Deus da igreja te mataria?
Interessante, né? É a mesma coisa ou não é? É. Sim. Você vê que nada mudou? Aí Jesus triplicou. Vocês seguem tantas coisas da Bíblia, mas não sabem que a essência dos mandamentos veio antes de Moisés? Vocês, por exemplo, circuncidam no sábado, e eu não posso curar alguém no dia que para vocês é sagrado? Isso é muito interessante, porque aqui ele cita Abraão. Ele diz que, na verdade, muito antes da lei, existiam outras dispensações. Então você tem o patriarcado, que é muito antes da lei, e você já tinha circuncisão. Quer dizer, eles citam tanto Moisés, mas a circuncisão era algo de Abraão. Tinha um contexto muito anterior. E aí Jesus está mostrando para eles o quanto que nem de Bíblia eles entendem. E além disso, ele olha e diz: para circuncidar um menino na sinagoga no sábado, tem que trabalhar. Tem que pegar uma faca, tem que esterilizar, tem que tirar a roupa do menino, tem que colocar o bebê em cima de uma plataforma, depois tem que passar os medicamentos para cicatrização, quer dizer, é um trabalho, é uma cirurgia. Aí a cirurgia pode, mas curar alguém não pode. Qual o sentido? Cortar pode, mas curar não, né? Qual o sentido? Então esse é o teu Deus, o Deus que explora as incoerências, a vulnerabilidade dos ensinos e pregações do sistema. E o que nós devemos fazer hoje como cristãos? Explorar isso. O que você acha que o Aquel faz a vida inteira? Explorar as incoerências do sistema. Vocês só enxergam o que está escrito na Bíblia, dizendo está na Bíblia, mas não entendem os porquês de cada lei e mandamento. Você sabe, esse capítulo é um capítulo tenebroso. Esse capítulo. Ele é muito denso, ele é muito... João conseguiu lembrar, com testemunhas, uma discussão que Mateus nunca lembrou, Marcos nunca lembrou, Lucas nunca lembrou, e nós nunca imaginamos. Se não fosse João, a gente ia pensar que as discussões com fariseus na praça era uma discussão pequena. Esse capítulo prova, presta bem atenção no que eu estou dizendo, os capítulos 7, 8 e 9 provam que Jesus tinha uma discussão violenta, interminável, um debate que não acabava nunca com essas Bíblias. Eles eram muito, muito malévolos. Vocês não fazem ideia. Porque se a gente lê só os outros 3 evangelhos, a gente fica pensando, eles provocaram Jesus, já responderam, eles responderam e acabou. Não era assim, não. Era imensa a discussão, não acabava. E não pensa que Jesus corria, não. Eles respondiam, Jesus respondia. Eles atacavam. Então Jesus falou isso daqui. Aí quando Jesus diz assim, vocês não entendem nem a essência, vocês têm que entender por que existe a lei. Tem uma essência. Aí alguns religiosos disseram, na Bíblia está escrito que ninguém sabe de onde virá o Messias. E você, um homem comum e pecador, nós sabemos de onde você veio. Que coisa, não, gente? Você está vendo como é que eles atacam? Você está vendo? A Bíblia diz, ele acabou de falar que eles usam tá na Bíblia. A Bíblia diz que o Messias vem de um lugar que ninguém sabe, é espiritual, vem do céu. Ou vem de Belém. Outros diziam tem que ser de Belém, tribo de Davi. Então Jesus exclamou, sim, vocês conhecem de onde vem o homem Jesus, o homem. Mas o Deus Jesus, vocês ainda não conhecem. Então, na sua Bíblia vai estar assim, eu, o Pai, mas é isso que ele está dizendo. O Deus Jesus, vocês ainda não conhecem. É lindo, né? Então, alguns que estavam ali acreditaram nele quando ele falou isso. E ao ver a reação do povo, quando os líderes espiões olharam de longe e viram que ainda tinha gente do culto deles se convertendo, metanoia a Jesus, quando viram essa reação do povo, os chefes das igrejas e do templo ordenaram que policiais prendessem Jesus. Então disseram, policiais, prendam esse herege. Ao perceber isso, Jesus
se despediu da multidão no meio do culto das santas igrejas tabernáculos, dizendo... Eu quero que você entenda assim, ó. Faça uma pergunta para si mesmo. Você vai fazer uma pergunta para si mesmo. Por que os líderes do templo pedem para os policiais prender Jesus? E em vez de Jesus fugir e correr, ele ainda vai se despedir. Você só vai entender isso no final. Policiais, prendam ele! E ele continua falando. E ainda se despede. O que ele vai se despedir? Ele vai se despedir dizendo assim: valorizem o que eu ensino, porque logo vocês não poderão ir para onde eu vou. E a multidão, sem entender o que ele falava, essas coisas espirituais, pensavam que ele falava de ir a outros países. Porque tem judeus helenistas, tem judeus que estão na Grécia, tem judeus que estão em Creta, tem judeus que estão na Ásia. Ele pensava, ele vai se juntar a um povoado nosso, de onde vem a salvação, em outros países. Por isso que a gente não vai poder ir para lá. Que ele vai ter que fugir daqui, porque a polícia está atrás dele. Porque bem na hora que a polícia começou a se mexer para ir, eu quero que você entenda que os policiais fizeram exatamente assim que eu fiz agora. Os policiais pegaram, colocaram a mão na espada, na arma, bem devagarinho assim. Por que os policiais fizeram isso? Vocês vão entender no final. Jesus, então, saiu antes dos policiais chegarem. Passou o tempo, vem mais um dia da festa dos tabernáculos. Tabernáculos, igrejas. No último e mais importante dia da festa das igrejas, todos pensavam que Jesus não teria coragem de aparecer. Porque os policiais correram atrás dele, não foi? Agora Jesus não aparece no meio. Jesus aparece no final do final, no momento mais importante da festa das igrejas, o ápice. E ele não falou baixo. Ele gritou. Ele gritou porque o povo estava emocionado, falando alto. Cantavam alto. E no meio dos louvores, muitos salmos que eram cantados no pátio do templo. Vocês devem lembrar disso lá do grau antigo. Da primeira Universidade X, não é? Bem no meio, Jesus diz alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba, pois eu sou a água viva, que diz a Bíblia. Caríssimo aluno, leitor, ouvinte, você sabe ao que se refere o que é água viva? Vamos lá, revelar. Eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E que água é essa? E que água é essa? Na Bíblia original Códex, revelei sobre os salmos de louvor e adoração cantados na hora que o sacerdote derrubava a água, o óleo sagrado no altar. Mas o que é água viva ali? Para você entender isso, você tem que ir lá nas profecias velho-testamentárias da Bíblia deles, que hoje é Velho Testamento, da sua Bíblia, para entender o que é água viva. No versículo 39 você entende. O próprio João diz aí no seu versículo 39, e Jesus se referia ao Espírito. O que é água viva? Espírito. Então ele gritou no meio da multidão, no meio do templo, no meio do culto principal. Vamos lá, revelar? No princípio era a palavra. Ela estava com Deus no princípio. E a luz, tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E a palavra era Deus. Ele disse, vocês querem o Espírito Santo? Eu sou o Espírito Santo, eu sou o Espírito perfeito, que é o que significa santo, provando cabalmente que não existem 3 pessoas da Trindade. Só esse versículo aqui já desmonta toda a Trindade. Porque o Espírito de Cristo é o Espírito Santo, é redundante, que é, obviamente, o Espírito de Deus. E mais ainda, João, para deixar ainda mais claro, que eu não estou mostrando aqui, mas para deixar mais claro ainda, João diz assim, e esse Espírito estava ali, nele.
Porque ele ainda não havia sido glorificado, quer dizer, não morreu, não ressuscitou. Depois é que ele morreu, ressuscitou, que esse Espírito dele veio para nós. Quer dizer, o Espírito Santo estava nele. E o que as igrejas dizem? Que o Espírito Santo estava lá com Deus Pai. E ele diz, quando eu chegar lá, vou enviar o outro Consolador. Aí troca bastão, chega, senta na cadeira de destra, olha para o Pai, olha para o Espírito e diz, agora você desce. Aí o Espírito desce. O Espírito não estava lá em cima, meu filho, o Espírito estava aqui embaixo. É o próprio Jesus. Quando ele fala outro Consolador, porque é incrível, mas 1,5 bilhão de pessoas acreditam que o outro Consolador é outra pessoa, é outro Espírito, mas está claro aqui, meu Deus do céu. Não tem nem o que discutir. Que é o que eu sempre ensinei. Metade do povo ficou dividido. Uns diziam que sim, ele era o Messias. A outra parte achava impossível o Cristo vir da pobre e simples Galileia. É interessante, por que eles começaram a acreditar que ele era o Messias de novo? Veja que ele foi no primeiro culto e ganhou pessoas para a consciência cristã. Ele foi no segundo culto e último, mais importante, ganhou mais pessoas ainda. E por que ele ganhou? Porque ele foi ensinando com liberdade, os religiosos tinham medo de prender ele porque a multidão gostava. E só gostava não porque as palavras eram boas, mas porque ele já tinha ajudado muita gente. Ele já tinha feito muitos milagres. Então os milagres protegiam sua fala. E agora que as pessoas tinham recebido milagres, porque toda pessoa que estava ali viu alguma coisa, ouviu alguma coisa, ou algum parente recebeu alguma coisa. Então, eles permitiram que ele falasse. Como você já ajudou muita gente, então, fala aí, o que você tem a dizer? Depois que você fez tanta coisa, você tem moral, fala aí. Falou. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer a vocês é assim, se eu chegar hoje aqui no centro de São Paulo, aí no centro de São Paulo, eu for falar as verdades que Jesus falava, eu saio preso daí. Ou vou ter que sair em algum momento, escondido, porque se eu começar a falar as coisas, aquele dia que eu fui no Templo de Salomão, que eu falei, ou em Brasília, deu problemão. Se vocês não lembram do Templo de Salomão, se vocês não lembram o dia que eu fui na frente do Templo de Salomão, o padre pediu para que eu parasse. Ele disse, estão me ligando aqui, autoridades de São Paulo estão me ligando para parar, para parar. A Igreja Universal nos disse que nós éramos terroristas e mandou cameramans atravessarem a rua e filmarem todo o nosso evento para adquirirem provas contra nós. E do outro lado, o pessoal que estava na frente do pátio deles, eles expulsaram de lá. Isso em apenas o quê? Meia hora de fala. Foram meia hora de música e meia hora de fala. E olha que eu nem falei muita coisa. Vocês podem entender ou não? Se eu fizer isso em qualquer lugar, vocês sabem, não é problema. Agora, se eu vou lá e curo o cego e curo o coxo, aí as pessoas vão querer me ouvir mais do que me ouviram. Só a sabedoria, com os milagres. Então Jesus tinha isso, porque era o tempo. Agora, interessante que quando eles dizem aqui, ele é o Messias, sempre dividido, né, dualmente. Metade achando que sim, a outra metade dizendo, não é possível, vir da Galileia. A Galileia é um lugar tão simples, não tem como. Você sabe que esse Galileia é muito incrível, né? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, estava predito na Bíblia, olha que interessante, tinha que ser de Belém. E uma das coisas mais lindas que você tem que entender é que Jesus não nasce em Belém. Jesus é da Galileia. Então o que ele fala? Mas não estava em Belém, a gente não se conhece lá, ele estava... Você vê que coisa que Deus faz, né? Oficialmente ele é da Galileia. Mas quando bebê, ele passa por Belém. Quer dizer, o que é isso? É o Deus que criva mesmo a mentalidade das pessoas. Em outras palavras, sempre que você ver as igrejas pensando algo sobre o Apocalipse, não será assim. Porque eles esperavam o Apocalipse, não esperavam? Qual era o Apocalipse deles? A vinda do Messias. Todas as sinagogas estavam esperando o Apocalipse. O dia que o Messias vier, vai destruir os romanos e vai nos dar a vitória. O reino. Não é isso? E o reino na cabeça deles era Israel livre. Israel poderoso sobre o mundo.
Israel mais poderoso que Roma de César. Tá entendendo? Aí vem Jesus, e vem Jesus como? Tudo diferente do que eles esperavam. E não é assim, ó, não vem diferente errado. Vem diferente com outra interpretação. Tem Belém na profecia? Tem. E tem Belém na vida de Jesus? Tem Belém, mas não é como eles esperavam. Tem reino na vida de Jesus? Tem, mas não é como eles esperavam. Isso prova para nós tanta coisa. Isso prova que agora, quando Jesus vier, vai ser a mesma coisa. O que vocês acham que vai ser a grande tribulação? O que vocês acham que vão ser as pragas? O que vocês acham que vão ser as duas testemunhas? O que vocês acham que vai ser o anti-Machia? Mesma coisa. Não vai ser como eles dizem. Vai ser o que está na Bíblia, mas com outra interpretação. Isso prova quão certo nós estamos. E quão errado tudo está. Então os líderes do templo, vendo aquela confusão, correram nos policiais e perguntaram: por que vocês não prenderam este homem nos primeiros dias de culto? Porque ele ainda continua ensinando livremente sem vocês fazerem nada. Da outra vez pedimos para vocês prenderem, vocês foram devagar. Mas que tem Matrix. Agora, no dia mais importante da festa, que ele devia estar preso, ou nem devia ter entrado, vocês permitiram ele entrar e falar aqui dentro. Sabe o que os policiais disseram? Alguns policiais disseram aos líderes do templo: acontece, senhores, que nós nunca vimos ninguém ensinar dessa forma como ele. Com ódio, um dos líderes religiosos exclamou: vocês também foram contaminados. Vocês também foram enganados por esse impostor. Tinha que ser essa classe baixa de policiais sem formação para acreditar num herege desses. Vejam se alguém da nossa posição, da classe dos fariseus, saduceus, alguém da elite acreditou nele. Não! Mas vocês, idiotas, acreditaram. Vocês acreditam que está escrito bem assim? Está escrito que os fariseus disseram: vocês, esse povo chechelento, mequetrefe, ralé. Esse povo, me ajuda aí nas palavras, o que a gente diria hoje na linguagem de hoje? Esse povo... Hã? Boca de boa. É só classe C para acreditar nesse Áquel. É só os idiotas. Gente, eles chamaram os policiais de idiotas. Vocês acreditam nisso? Por que ninguém da nossa classe acreditou nele? Porque nós somos sábios. Mas agora está revelado por que eles não prenderam. Vamos lá? Mas João revela quem estava por trás da ordem dos policiais não prenderem Jesus e confiar em seus ensinos. Nicodemos. Nicodemos aparece. Eles estão discutindo com os policiais. Quando Nicodemos vê tudo, ele se aproxima, se revela, e sendo professor dos professores, respeitado em todo Israel, diz: não podemos condenar ninguém sem antes ouvir. E por causa da posição de Nicodemos, que quando eles viram Nicodemos, já entenderam tudo, né? Aí eles já tinham entendido por que Jesus tinha se infiltrado. Quer dizer, Nicodemos fazia um moçade para Jesus, que ele conseguia colocar Jesus dentro dos lugares mais difíceis, para Jesus falar por alguns minutos, e com a proteção dos policiais. E por causa da posição de Nicodemos, a discussão acabou e todos foram para casa. Veja a importância de Nicodemos na vida de Jesus como juiz da Suprema Corte. Incrível, né? Muito lindo. João 8. Outro dia, tentando incriminar Jesus, religiosos trouxeram uma mulher que foi pega no ato flagrante de traição e perguntaram já na certeza de que Jesus iria contra a Bíblia, como historicamente ele sempre era. Ô Jesus, aqui temos um flagrante. E segundo a Bíblia, a nossa Constituição, como sábios do nosso país, ela deve morrer apedrejada. O que o Senhor nos diz?
Sem responder verbalmente, Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Aqui na Bíblia de Nicodemos a gente disse, né? Ele estava escrevendo o quê? Ele já estava escrevendo a segunda Bíblia, Brit Hadashah. Estava escrevendo o quê? Um novo contrato para a gente assinar. E eles insistiram, não vai responder? E ele escrevendo no chão. Então Jesus, vendo que insistiram muito, se levantou e disse: se algum de vocês nunca errou, atire a primeira pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Isso aí, Marli. Temos, hein? Vamos ter, hein? Nós temos. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só ele e a mulher em pé diante dele. Quero que você entenda que não é que eles saíram e foram embora. A linguagem é truncada na tradução do aramaico. É que todo mundo foi embora. Eles se afastaram da cena. Quer dizer, todo mundo largou as pedras e foram se afastando. Quando ficou só ele e a mulher na cena, no contexto, na situação, aí olhando para ela, Jesus se levantou de novo e disse: todos foram embora. Então, não há mais condenação para você. Vá e nunca mais seja infiel. É importante lembrar disso. Jesus perdoa-se nunca mais. Então, Jesus se levantou novamente e disse à mulher: todos foram embora? Vai, está perdoada, mas nunca mais. Vendo isso, algumas pessoas se aproximaram e Jesus começou a ensinar: eu sou a luz, saiam das trevas da ignorância. Então eu quero que você entenda. Os que acusaram ela largaram as pedras e se afastaram da cena. Mas o que ele vai ensinar agora tem a ver com a situação. Continua aquele Jesus com a pedagogia que eu amo. Quem trouxe o ensino nesse dia? O que acontece nas igrejas? Eu vou pro hotel, 5 estrelas, pago pelo dízimo dos fiéis, para me concentrar depois de comer muito, e Deus vai me revelar dentro do hotel a mensagem dessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, estou aqui nesse hotel maravilhoso, obrigado pela minha esposa, meus filhos lindos, meu carrão, eu quero que o Senhor me revele o que eu vou pregar essa noite. É assim que funciona, não é? Só que para Jesus não era assim. Para Jesus não tinha script. Para Jesus ele ia ensinar o que não era o Espírito Santo que trazia a pauta. Quem trazia a pauta era qualquer pessoa, inclusive seus adversários. Quem é que trazia o tema da noite? Os bíblias. Os próprios legalistas. Eles trouxeram a mulher e eles trouxeram o tema. Então, quando ele começa a falar, eu sou a luz, é porque todos saíram de cena e aos poucos foram se aproximando, porque viram aquela situação. Testemunharam toda a situação e se aproximaram de novo. E viram ali um milagre. Porque se você não entende, essa mulher foi ressuscitada. Tem muita gente que só pensa que Lázaro foi ressuscitado, só Talita Cumi. Não, essa mulher foi ressuscitada, ela estava morta. A pena de morte dela acabou, ela estava com a forca, ela estava morta, não estava morta? Jesus trouxe ela à vida. Então quer dizer, o milagre que ele fez foi impedi-la de morrer. E ali, quando essa mulher tremendo, você pode imaginar, chorando, angustiada pela oportunidade de continuar viva, ele diz, eu sou a luz, porque ele vê que as pessoas estão encantadas com a situação. Eles estavam acostumados a ver a mulher sendo apedrejada, não ver uma mulher ser liberta. E é nesse momento que outros fariseus se aproximam. Está todo mundo ali, uns passos adiante, e eles se aproximaram e disseram, qual a fonte dos seus ensinos? Você fala só de si mesmo? Por que não fala de Deus conforme está na Bíblia? Eu vejo muito isso, né? Quantas vezes a gente escuta isso aqui, não é? Por que não prega a Bíblia?
Volta para o evangelho simples, Raquel. Respondeu Jesus: ainda que eu use a Bíblia para ensinar algumas vezes, ou ainda que eu não use a Bíblia, tudo que eu falo é verdadeiro, mas vocês julgam por padrões e sistemas humanos. Eu só julgo. Geralmente eu não julgo. Quando eu julgo, ele disse, eu julgo pela justiça. Por que ele está falando isso? Porque ele tinha acabado de vir de uma situação de julgamento. A tua Bíblia separa essa situação, mas não tem separação, está continuando a situação. Então ele disse agora aos mesmos fariseus ali e outros que se aproximaram, ele disse, olha, eu não julgo. E na tua Bíblia aí tem um erro, porque na tua Bíblia está assim, Jesus disse assim, eu nunca julgo. Aí no outro versículo ele diz, e quando eu julgo, na sua Bíblia está bem assim, pode ver. Na sua Bíblia está assim, eu nunca julgo. Daí no outro versículo, e quando eu julgo, então nunca julgo quando eu julgo. Mas é por causa dessa linguagem hiperbólica. A Bíblia é cheia dessas hipérboles. Eu nunca julgo, não é nunca. E na tua Bíblia também, nesse mesmo capítulo, está escrito assim, todos foram embora. Foram embora? Eles estão ali. Eles não... Como todos foram embora? Então você vê, a Bíblia tem essas hipérboles, tem que entender essa questão. Eu só julgo pela justiça, não pela vossa Bíblia. Então não é que a Bíblia está errada. Quer dizer, a sua Bíblia está traduzida errado. Logo eu vou para onde não podem ir. E olha que interessante. Antes eles achavam que ele ia para outro país, é ou não é? Para ele fugir dos policiais para não ser preso, é ou não é? Agora esses religiosos aqui pensavam que ele estava falando em se suicidar. Porque era comum, como também é comum hoje, líderes hereges se suicidarem. Eles pensaram, para onde eu vou não podemos ir, ele vai se matar. Que coisa, não? É assim ou não é? E não é assim hoje? Você sabe que é a mesma linguagem, sabe quantas vezes já disseram para mim que eu sou líder herege, que depois vou levar vocês tudo numa montanha pra gente se matar junto? Sabe quantas vezes já me falaram isso? É o mesmo espírito. Não é o mesmo espírito? É o mesmo espírito. Bom, mas alguns judeus acreditaram no seu ensino, e a esse Jesus disse, sejam constantes e serão meus alunos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos tirará do sistema. Grande versículo usado pelo Bolsonaro, né? Só que sistema ele está falando? Você pensa que eles gostaram disso? A gente sempre lê, né? Conhecereis a verdade, lindo! Não foi nada lindo nesse dia. Eles não gostaram disso. Quando Jesus falou, conhecerão a verdade, serão meus alunos e vocês serão libertos, eles disseram, libertos do quê? Eu não estou entendendo você, Jesus. Nós somos judeus, somos filhos de Abraão, somos da Bíblia, somos da igreja. Libertar do quê? Nasci em família cristã, sempre fui da igreja, sempre fui católico, sempre fui evangélico, batizado, recebi o Espírito Santo, tenho dons, tenho tudo. E esse que eu falo que eu tenho que libertar do quê? De que sistema estáis falando, professor Jesus? Nós somos da igreja, filhos de Abraão, somos livres. Por que temos que nos libertar? Nós somos escravos quando, hein? Você já imaginou a cena, um olhando para o outro dizendo, você lembra de alguma vez que a gente foi escravo? Alguém aqui foi escravo? Escravo? Eu não estou entendendo você. Então era difícil ensinar, viu? Era um ambiente difícil, não muito diferente desse chat de vez em quando. Depois do novo método, tá melhor. Se conhecerem a verdade, verdadeiramente sereis livres, porque ainda não são. Vocês estão com o copo cheio, e é bem isso que ele diz. Se você pensa que é frase minha, ele disse assim, pois não há lugar para a verdade em vocês. Na sua Bíblia está escrito assim, as minhas palavras não cabem dentro de vocês. Ou seja, está muito cheio. É lindo, não é? É exatamente o que nós ensinamos aqui todo dia. Copo cheio. Vocês dizem ser libertos, mas estão debaixo de inúmeros dogmas. Vocês dizem ser filhos de Abraão, mas não fazem o que Abraão fez. Vocês dizem ser de Moisés, mas não obedecem o que a Bíblia realmente quer dizer.
Aí alguns gritaram. Olha, eu quero que você preste muita atenção. O ego nunca mudou. O ego tem 6.000 anos. O ego é incrível. Quando ele disse assim, quando ele provou, né, na resposta dele, que ele prova, que ele diz assim, vocês são libertos, mas têm dogmas. Vocês são filhos de Abraão, mas nunca fizeram o que Abraão fez. Vocês que são de Moisés, mas não obedecem a Bíblia nem entendem a Bíblia. Quando o argumento dele foi muito bom, eles mudaram o argumento. Isso é muito interessante, porque quando eu sentei com o Testemunho de Jeová, e que eu provei a pirâmide de Charles Taze Russell, aí eles dizem, mas nem é mais Taze Russell considerado o fundador das Testemunhas de Jeová, agora mudou. E toda vez que você consegue chegar numa coisa, quando eu digo, William Branham falou isso e não aconteceu, mas é que nem é importante. Quando você chega na Igreja Universal e diz, o Edir Macedo, não importa o bispo, importa a minha igreja e meu coração. Quando você fala o Papa, o Vaticano, a história, a Idade Média, a Peste Negra, não importa. O que me importa é que é um lugar para fazer as minhas orações. É o mesmo espírito hoje. Você vê, quer ver o mesmo espírito? Ó, olha só. Quando eles viram que não tinha saído, que essa coisa de filho de Abraão não deu certo, que essa coisa de filho de Moisés não deu certo, aí eles disseram, nós somos filhos de Deus. Isso acontece muito também quando a gente vai falar para as pessoas, Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Você tem que entender que a adoração não é para cima, que a oração é desejo. Quando você começa a falar com as pessoas, sabe o que eles dizem? Já viu? Não importa, eu sei que o templo... Nunca soube. Daí naquele dia ele sabe. Eu sei que o templo não é casa de Deus. Eu sei que a igreja somos nós. Mas mesmo assim eu vou, porque lá. E aqui fizeram a mesma coisa, ó. Nós somos filhos de Deus. Como disse, de Abraão não colou. Então vai Deus mesmo, né? Aí Jesus responde. E ele não para. Jesus diz, porque a minha linguagem não é clara para vocês? Vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Incrível, né, gente? Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Olha esse texto aqui. Olha esse texto aqui e diz para mim se mudou alguma coisa. Se Deus fosse o vosso pai, vocês me ouviriam com atenção. Mas como não conseguem me entender pensando já estarem salvos, digo-lhes que vosso pai é o diabo. Agora o ego vai pegar. Jesus provocou. Interessantíssimo, né? E é interessante quanto que tem vídeos contra mim na internet de pessoas dizendo esse que ensina satanismo, sincretismo, e o pai dele é o diabo, porque o diabo é maligno, é homicida, é mentiroso desde o princípio. Gente, para quem Jesus está falando esse texto? Para os religiosos da Bíblia. Quando Jesus disse vosso pai é o diabo, porque o diabo é o pai da mentira, ele está falando para quem? Para eles. O diabo ali é para quem? Digo diabo porque o diabo é a mentira, o ego, e quando dizem estar libertos, são na verdade escravos do sistema religioso. Ele está provando para eles quão escravos eles eram. Ao ouvir falar sobre o diabo, alguns com ódio disseram, você é que fala pelo demônio. Na tua Bíblia está demônio, mas eu imagino que eles disseram assim, você que está com o diabo, você, bem hoje, né? Bem hoje. Você não vê que hoje você vai falar com as pessoas e diz, olha, o diabo é o ego. Você também tem ego. Quem é você para falar isso? Se você é o dono da verdade, você também tem ego. Quem está com ego aqui é você. Que quer tirar as pessoas da igreja. E elas devolveram, dizendo, quem tem o diabo é você. Quem é mentiroso é você. Devia ser muito difícil, viu? Muito difícil ensinar esse povo. Professor, aí Jesus... Vocês estão endemoniados. Sim, então, na verdade, quando fala demônio ali, não é demônio, tá truncado a tradução. Na verdade, foi só um toma lá da cá, né? Jesus disse, vocês têm o diabo. Você que tem o diabo. Ou Jesus falou, vocês são o próprio demônio. E eles disseram que você que tem demônio. É só uma devolução, né? Agora, fala rapidinho. Não, é difícil igual, né? O espírito é o mesmo, não muda, né? Não muda. Ó, pelo contrário, sabe o que Jesus respondeu? Pelo contrário, eu estive com Abraão.
Jesus vai complicar cada vez mais. Pelo contrário, eu não sou o diabo, eu não tenho demônio. Eu estive com Abraão. Eu sei do que eu estou falando porque eu estava lá. Aí riram muito. Riram e disseram, não chegou nem nos 50 anos de idade, tem 32. E diz que esteve com Abraão. Bem debochado. KKK. Meu Deus. Aí, para piorar completamente, Jesus diz, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Aí não tem jeito, né? Você sabe o que aconteceu quando ele falou isso? Você sabe? Você sabe por que Jesus fez isso, né? Jesus foi piorando porque ele viu que ali não tinha terra fértil. Ele tentou 1, 2, delta chances. Na 4ª vez ele disse, não dá. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou dar o que eles querem, eu vou dar uma blasfêmia para eles. Porque na verdade ele falou a verdade, mas é uma verdade que para eles é blasfêmia. Embora ele falou a verdade, mas é uma blasfêmia. Eu vou dar uma blasfêmia que eles procuram e assim eles param. E pararam? Pararam mesmo, olha aqui, ó. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do pátio do templo. Revelare. Até quando nos deixará em suspense? Se o seu Cristo, diga-nos abertamente. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. Quando você nos disse, blasfemador? Eu e o Pai somos um. Que conexão. Tá tudo ligado. Por que conexão? Porque começa com uma mulher que ele livra da morte por apedrejamento na mão deles. E termina com ele, quase apedrejado. Apedrejado. Pela mão dos próprios. É conectado ou não é? Muito. Começa com ele escrevendo no chão. E termina com ele tendo que fugir dali. Porque senão daqui a pouco ele salva aquela mulher e é ele que morre. João 9. Aí eu te pergunto, como é que eu vou deixar passar essas passagens? Não dá? Não tem. São passagens absolutamente exclusivas. Jesus viu um cego de nascença. Seus alunos perguntaram, professor, quem pecou para este homem nascer castigado como cego? Veja que os alunos dele não entendiam nada ainda da consciência ex, místicos, né? Disse-lhe Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Então, o iluminário aqui de Jesus é um desmistificando de Jesus para explicar que Deus não escolhe quem nasce assim ou quem morre de outra forma. Como nós sabemos, ele não interfere porque ele é justo. Então, o homem, com saliva e terra misturados nos olhos, foi no tanque de Siloé se lavar, e agora via perfeitamente. Então, os líderes da igreja mandaram chamar o ex-cego e seus pais, perguntando 3 vezes, como manda a lei, quem o havia curado. E mais, como ele foi curado. Então, virou uma questão judicial, virou um caso de polícia, BO. Fizeram um boletim de ocorrência, levaram para a delegacia. O cego e os pais. Aí perguntaram para o ex-cego, como é que foi? Quem te curou? Curou como? Ah, eu não sei exatamente quem ele é famoso, está todo mundo falando dele, ele faz isso, mas eu não sei exatamente como ele é. Ao saber que foi no sábado e com saliva e terra, porque Jesus fazia esse propósito sem precisar fazer essas coisas, mas dando a eles o que eles queriam, disseram, vocês percebem? Terra, saliva, lavar no tanque de Siloé, isso é feitiçaria, isso é bruxaria, isso é satanismo. E vai contra a Bíblia no dia sagrado, quer dizer, quebra o mandamento porque cura no sábado e ainda se esconde, cura, foge, não se revela porque ele pediu para não contar. E pior, ele usa o modus operandi que parece ser feitiçaria. Muito interessante isso. Não está em nenhum evangelho, mas está implícito ali. Do tanto que chamavam ele, que a gente já viu aqui,
72 vezes chamarem ele de endemoniado e satanista. Do tanto que chamavam ele de endemoniado, que está implícito por que ele curava com saliva. Para provocar. Ele curava com saliva para exatamente, além da questão da saliva que eu revelei, que não podia nem cuspir no sábado, que tem essa questão, ele ainda cuspia não só para trabalhar no sábado e fazer lodo e fazer o barro, que não podia fazer isso, era contra a Bíblia, mas ele faz isso para dar argumentos de feitiçaria. Vocês querem me chamar de feiticeiro? Vai lá, vai. Vai lá. Que coisa, não? Ao ver que os pais e ele confirmaram a cura 3 vezes, como manda a lei através de testemunhas, gritaram. É interessante, é o pai, a mãe e o filho. 3. Confirmando 3 vezes. Está provado. Vocês são alunos de Jesus. Nós somos alunos de Moisés. Os pais e os cegos disseram, olha, você que está falando, eu nem sabia que era Jesus. Agora que você está dizendo que foi Jesus, poxa, incrível, quero conhecê-lo já. Você está dizendo que eu sou aluno dele, mas se eu não sou, quero ser a partir de hoje, porque ele me curou, eu era cego, agora vejo. Os pais e os cegos disseram, não sabemos muito sobre ele, mas que ele é o Messias, está comprovado com esse milagre, e vocês, líderes da igreja, deveriam acreditar nele também. Então, os líderes gritaram, você nasceu cego porque seus pais pecaram, aproveitou e apontou para os pais. Como ousam entrar aqui na delegacia sinagoga e nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. Jesus, ouvindo, sabendo que eles foram expulsos da sinagoga, foi encontrá-los. Ao encontrá-los, disse-lhes, lamento o que fizeram com vocês na igreja, mas vos digo, eles são os verdadeiros cegos. Então, um líder que estava ali espionando, como sempre, perguntou, estais dizendo que todos os pastores, rabinos e padres são cegos? É isso mesmo que eu entendi, Jesus. Sempre tem um espiando, né? Ele disse, estais dizendo que toda liderança é cega? É isso mesmo que eu ouvi você dizer? Jesus diz, na verdade, como vocês dizem que podem ver, então a culpa de vocês permanecerá para sempre, porque julgam poder ver. Tá vendo? Mais uma maravilha da verdade relativa e absoluta. Quer dizer, se julgassem cegos, eu vim para os cegos. Mas como vocês têm copo cheio, ego, e pensam que vêm, então vocês serão julgados naquele dia como aqueles que vêm. Nunca vão poder naquele dizer, eu não enxerguei, eu não sabia, eu não entendia. Vocês sempre disseram que sabiam, que entendiam e que viam, então serão julgados assim. Lindo, né? Eu vim para os que não veem, os que pensam ver serão cegos para sempre. Revelare. Essa mulher santa, ela é impura. Esse é o teu Criador, que em Delta o leite tem algum valor, mas se o leite estragar, se tornará iogurte, que vale mais que o leite. Se o iogurte estragar, se tornará queijo, que vale mais que o iogurte e o leite. Este é o teu Deus. Essa é a matemática do teu Criador. Quem é humilhado e desprezado como pecador, herege, seja o que for, os muitos títulos de humilhação do sistema, você vale cada vez mais para Deus. Se te humilharem mais ainda, iogurte. Se te humilharem mais ainda, queijo. Se te humilharem mais ainda, um queijo cada vez mais caro. E olha que tem queijo caro, hein? Mediante as grandes revelações desse capítulo e desta aula, a partir de hoje, diga, a partir de hoje, você vai dizer, as igrejas salvam sim, salvam quando jogam para fora as almas. É isso?
Sim. 1260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se ele. Quando o cordeiro desatou o guarda. Aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Este professor de Nazaré é um pecador. Todos vocês. Este homem é perigoso. Ah, mas eu tô só começando. Tava bom, né? Tava gostoso, sempre a verdade é assim. Mas a gente tem que deixar as aulas no começo com duração de 1 hora para que os novos alunos que vão se formar até 2040 tenham alegria e vão comendo e vão entendendo. Aí quando chegar lá pela aula 36 na metade, a coisa fica densa, né? Sim. Tem que usar sabedoria. Gente boa de Deus, este foi o Lux Meu Alex de hoje. Amanhã nós voltamos com a aula 14, não vamos fazer revisão. Aula 14, a gente vai tentar avançar aí. João, que não é fácil, porque João é muito especial. Vocês vão ver ao discorrer dessas aulas que vai ter momento que a gente vai simplesmente acelerar. Tem dias que a gente vai fazer 3 livros num dia só, porque não tem muito o que ver na substância. Mas tem dias que é para 3 capítulos e olha lá, né? Porque professor, o material do dia. Fala, Winston. o senhor acredita que quando chegar Romanos, Coríntios, ali vai começar a demorar mais? Não. Acredito que a gente vai demorar em João, vai demorar em Atos, vai demorar em alguma parte de Romanos e Coríntios, mas só alguma parte. Vamos demorar muito em Hebreus e Apocalipse. Aí encerra. O resto não é importante. Não é que não é importante, é que a gente já viu e já foi feito. A gente vai só passar na extensão, na informação e na revelação extra. Aquilo que é exclusivo. Aí lá na frente, aí Velho Testamento, a gente vai passar criação, patriarcas, lei, poéticos e profetas. Encerrou, e a gente vai para os extrabíblicos. Extrabíblicos são 25 aulas resumidas em 3, 4, 5. Que a gente vai resumir a exatidão da criação, matemática de Deus, quem criou Deus, geometria sagrada, só apontando caminhos. Por quê? Porque os extrabíblicos não são necessariamente aulas, são apontamentos para aulas. Porque o extrabíblico, por exemplo, ele vai apontar para a série The Mind, vai apontar para a série 72 Impérios. As séries existem já para extrabíblico. Né? As séries são extrabíblicas, são bíblicas e extrabíblicas, mas principalmente extrabíblicas. Então há muito o que fazer. Essas 72 aulas eu não sei, não tem nada programado, mas dessas 72 aulas eu acredito que umas 60 vão ser de Bíblia, Novo Testamento, umas 5, 6, 7 vão ser de Velho, e umas 3, 4, 5 de extrabíblico, para encerrar. Aí os graus mais profundos ficam lá no 72. O 72 não vai ser o Apocalipse. 72 vai ser as partes mais difíceis de explicar e de entender quanticamente quem criou Deus. As explicações mais difíceis, mais profundas, são essas. A exatidão da criação. As partes mais pesadas, mais densas de filosofia pura. Certo? Certo. Muito bem. Vou mostrar o povo aqui. Hoje aí com a chegada de Julielson, Priscila. Olha aí, tão felizes. Ninguém falou nada ainda, que eles vão pro cubo, né? Vou colocar eles no cubo 72 horas. Mostra o sorriso da United. Grandão. Incrível, hein? Olha. Ela não parece irmã do Sylvester Stallone? Parece. Parece mesmo. É irmã do Sylvester Stallone. Vamos chamar o apelidado de Ramba. Gente, boa de Deus. Até amanhã. Tchau.
te tirar do sono, pra te tirar do mar, do sono, pra te tirar